Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. No vídeo de hoje vamos dar os nossos palpites do UFC 247, o UFC numerado que acontece nesse final de semana aí, dia 8 de fevereiro. E na luta principal a gente tem Jon Jones, ele que vai enfrentar Dominick Reyes. Jon Jones que segue na sua sequência invicto, né? Na verdade invicto não, porque ele tem uma desclassificação, mas levando em consideração, nunca perdeu. E vai enfrentar um outro cara que também nunca perdeu, também vendeu uma sequência impressionante. Na última luta, o Reyes nocauteou o Weidman e o Jon Jones já passou um aperto no último combate contra o Marreta. Tá aí uma luta que, na minha opinião, as dúvidas existentes hoje são muito mais pela forma com que o Jon Jones vem se apresentando do que pela ascensão meteórica do Reyes. Né? Eu acho que se a gente pegasse o Jon Jones da época que ele, por exemplo, venceu o Cormier pela primeira vez e o próximo adversário fosse o Reyes, eu duvido que alguém ia colocar o Reyes com alguma chance de vitória. Né? Eu vejo muita gente com dúvida, olhando ali, pô, o jogo do Reyes é um cara que nunca perdeu, tá vindo bem. Só que é um pouco mais complicado do que isso. Né? A gente tem o Jon Jones do outro lado que tá realmente não vindo de grandes apresentações. A vitória dele em cima do Anthony Smith foi uma vitória muito morna, apesar de que a gente não teve dúvidas nenhuma de que venceu aquele combate. A gente sempre espera um pouco mais do Jon Jones. A luta contra o Thiago Marreta, na minha opinião, foi muito mais da surpresa que o Marreta apresentou naquela luta do que o Jones se apresentando mal. Ele fez bem, conseguir suportar aquela pressão que o Marreta estava colocando, mesmo com o joelho ruim desde o primeiro round. Foi uma noite brilhante do Thiago Marreta e o Jones conseguiu suportar aquela pressão toda. E o Jones, na verdade, está vindo com uma mentalidade bem interessante para esse combate, né? Ele sabe que ele não está tendo as melhores apresentações e ele já deu em várias entrevistas indicando que, olha, o Jones que vai aparecer nessa noite vai ser um Jones diferente. Eu tô vindo realmente para botar um prego no caixão ali do Reyes. E ele já deixou claro, muita gente falou, pô, será que o Jones então vai fazer um negócio mais cauteloso, ele vai quedar o Reyes, vai manter a luta no chão? E ele já falou, não, essa luta vai ser na trocação. Eu acho que a alternativa pro Reyes não muda muito isso, né? Eu acho que trocação é o que o Reyes tenta apresentar nessa luta aí contra o Jon Jones. Não acredito que o Dominick Reyes vai tentar derrubar. Se for tentar derrubar, provavelmente não vai conseguir. Já que o Cormier não conseguiu derrubar, a coisa fica muito complicada. Acredito que vai ficar na trocação. O Jon Jones tem 32 anos, enquanto o Reyes tem 30. Então, o Reyes é muito mais jovem, é um sangue novo chegando. Não tá tanto diferença assim. Não acho que o desempenho físico dos dois vai ser muito grande. O Jon Jones tem o dobro, um pouco mais que o dobro de lutas do que o Reyes. Então tem muito mais rodagem dentro do octógono, principalmente que a maioria das lutas do Jones são de 5 rounds, né, enquanto o Reyes não estava fazendo luta de 5 rounds, então além de ter mais lutas, são lutas mais longas. Fora isso, falando em mais longo, o Jon Jones tem 20 centímetros de vantagem na envergadura contra o Reyes. Não que a envergadura do Reyes seja ruim, 1,95, mas o Jon Jones é gigante, o braço do cara é gigante, então acaba que eu não vejo o que o Reyes pode trazer para a trocação, para o jogo que o Jon Jones não enfrentou ainda. Talvez seja mais surpreendente, talvez use chute alto, que é uma coisa que o Jon Jones talvez não teve que lidar muito aí, mas mesmo assim eu não vejo grandes armas que o Reyes possa trazer para poder nocautear ou vencer o Jon Jones de uma forma bem surpreendente. É complicado, as casas de apostas estão colocando aí um 70-30, realmente o favoritismo está todo pro Jon Jones. Parte disso também é que as últimas apresentações do Reyes não foram tão brilhantes, assim vamos dizer. Né? A luta dele em cima do Volkanovski levantou muitas interrogações. Né? Foi decepcionante, né? Ele próprio falou que foi uma luta que ele aprendeu muito, que foi importante para a carreira dele. Espero que ele realmente tenha aprendido, porque Volkanovski é um cara extremamente limitado, é uma trocação de certa forma simples, ele tem poder nas mãos, é um cara que bate muito pesado, mas anda em linha reta, se expõe bastante e mesmo assim o Reyes teve muitas dificuldades. E vamos ser bem sinceros, galera, a gente tem um Jon Jones na frente dele. Tem uma diferença de envergadura, como o André falou, o Jones usa a envergadura dele como ninguém, ele sabe trabalhar na longa distância, aproveitando, e quando o atleta aproxima, a gente sabe que aquelas cotoveladas sempre saem. Tem chutes ali, consegue manter bem a distância. E se o Reyes aparecer ali com aquela mesma apresentação que ele fez com o Zdemir, ele vai ser completamente engolido. Mas Lenner, ele nocauteou o Chris Weidman na última luta. Me desculpa, eu não consigo levar em consideração a última apresentação dele como o Chris Weidman como um paradigma para falar que ele está preparado para bater o Jones. A gente está falando de um Chris Weidman que vinha aí, se eu não me engano, de 5 derrotas nas últimas 6 lutas, todas por nocaute, na pior fase da sua carreira, subindo para uma categoria onde os atletas batem ainda mais pesados.
Desculpem, a gente sabia que era uma receita para... Todo mundo meio que imaginava que era aquilo que iria acontecer, e foi o que aconteceu. Então, é uma luta que o Reis também não enfrentou nenhum adversário, nem perto do que o Jones tem a oferecer. Então, de certa forma, de um lado a gente tem o Jones que já enfrentou absolutamente tudo que o Reis tem a mostrar ali, como a gente falou. Tem o fator surpresa? Tem. Mas o Jones, beleza, o Reis bate pesado. O Jones já enfrentou quem bate pesado. Ou você acha que o Cormier, Glover Teixeira, essa galera bate leve. Mas o Jones não enfrentou um cara que é rápido. O Jones já enfrentou o Gustafsson, já enfrentou uma galera ali que se movimenta muito bem. Mas o Jones ainda não pegou alguém com one punch knockout. Você vai me dizer que o Thiago Marreta não bate forte. Ou que o Cormier não pode nocautear uma pessoa. O Anthony Smith também não bate forte. Então essa que é toda a questão. O Jones já tem a experiência de ter enfrentado todas as armas que o Rei Taser tem a oferecer nessa noite. Então não vai ser tarefa simples. Já ao contrário, a gente não pode falar a mesma coisa. O Reis não enfrentou alguém nem sequer parecido com o que o Joe Jones tem a oferecer. Primeiro porque ninguém tem a vantagem física que o Joe Jones tem. E segundo que o Jones de fato é um lutador nato que a gente tem na categoria. Acontece que o Reis ele fica meio prejudicado, né? Porque o Jones ele já varreu a categoria, então pro Reis chegar lá para disputar o cinturão, o top 5 da categoria é complicado. Seria bom se o Reis tivesse enfrentado um Cormier da vida, um Gustafsson da vida, escalando, mas saltar de Weidman direto para John Jones, meu amigo, é um absurdo. Aí você fala, tá bom, então esquece o Weidman, tá bom, ele tá saltando de Ozdemir para John Jones. A diferença é muito grande. O ideal seria que ele tivesse alcançado uns platôs aí no meio para ganhar mais experiência, para poder se testar um pouco mais, fazer lutas maiores, para depois poder chegar no John Jones. Então acaba que ele fica prejudicado por a categoria ser uma terra arrasada e chega lá sem estar tão pronto assim, na minha opinião. É claro, a gente está falando de MMA e por isso que esse esporte é tão legal, porque zebras acontecem e ele pode chegar lá e surpreender todo mundo. O Marreta surpreendeu todo mundo. Ninguém esperava que o Marreta ia dar o trabalho pro John Jones que deu. Na opinião de muitas pessoas, inclusive na minha, ele venceu aquele combate. Então o Reis pode chegar lá e fazer uma apresentação brilhante e o John Jones vir de novo meia bomba e não fazer a apresentação boa, entrar lá para fazer mais do mesmo e acabar se dando mal. O Jones está com um pensamento que eu acho meio preocupante, que é se testar na melhor área do seu adversário, né? É aquele cara que vai com o Cormier, ele quer derrubar o Cormier, ele vai com o Marreta, ele quer só trocar. Ele não tá fazendo escolhas inteligentes, porque eu acho que ele já tá tão enjoado desse jogo que ele falou assim, põe no modo hard aí, vou inventar uns desafios para mim. Só que quando você faz isso, nessa categoria em que a galera tem a mão pesada, ele pode pagar muito caro por isso. Mas eu acho que para essa luta tem um sentimento diferente. Pelo menos pelo que eu tenho visto aí nas entrevistas, o John Jones ele tá com a gana de dar uma surra no Reis, tá? Parece que a coisa foi pro pessoal e ele não quer lá fazer uma luta burocrática e vencer, como foi o caso, por exemplo, que ele fez com o Anthony Smith. Eu acho que ele tá a fim de entrar lá e machucar o Reis. Mas e também entra também no outro ponto de que o Jones não precisa realmente lutar na fraqueza do adversário, porque a questão é que na força do adversário, geralmente o Jones também é melhor. Então, tipo, a trocação é sempre muito mais fácil. O Jones sempre fez a trocação, é onde ele sempre brilhou. Levar lutas pro solo, ele fez uma vez ou outra. Contra o Cormier, inclusive, ele fez de birra, pra mostrar que ele podia fazer. Isso. E quedou o Cormier várias vezes, inclusive no quarto e no quinto round ali, só pra mostrar que ele podia, que ele não precisava, ele tava ganhando a luta na trocação, claramente. O Cormier tinha que correr atrás do prejuízo. Então, esse que é o monstrinho que é o John Jones. E muita gente pode não reconhecer, mas é um dos poucos que ainda tá lá e tá, bicho, entregando. É um dos poucos campeões longínquos que a gente tem, né? Ok, ele acabou perdendo aquele cinturão e quebrou aquela sequência absurda de defesa sequência, mas recuperou, bateu no Cormier e tá indo aí, né, defendendo o seu cinturão. Então, é uma tarefa complicadíssima pro Reis. Eu não consigo, obviamente, colocar o Reis como favorito. Se alguém tá conseguindo, parabéns. Vocês estão vendo alguma coisa aí que eu não tô conseguindo enxergar. Eu não acho que a gente vai ver um Reis talvez brilhante. E essa que é toda a questão. Eu tava conversando com o André antes aqui. O grande problema hoje é quando você compara Reis ao John Jones. Porque Reis é um excelente lutador. Se o John Jones não existe na categoria hoje dos meio pesados, o Reis seria um excelente contender a se tornar campeão. Junto com todos os outros ali, o Blachowicz, o Glover Teixeira que tá vindo aí, né? Essa galera que tá ali nos meio pesados, todos eles teriam uma boa chance de estar ali no topo.
O problema é que quando você tem um campeão que é tão absurdo, é tão forte, é tão completo do porte de John Jones, quando você faz essa comparação, parece até que o Reis não é tão bom assim, mas ele é. O problema é que a gente tem um patamar tão grande que o Jones colocou nessa categoria, que não é pra qualquer um chegar lá e conseguir fazer esses absurdos. Tanto é que os dois únicos que conseguiram fazer isso até hoje foi o Gustafsson na primeira luta deles, que na segunda já não aconteceu isso, ele surrou o Gustafsson na segunda luta, e o Thiago Marreta. Ou seja, olha a quantidade de lutas que o cara tem no UFC e ele só teve trabalho de fato 2 delas. Então já mostra o monstro que o John Jones é. Eu acredito que o favoritismo tá todo pro Jones, entendo 70-30, o Reis ele chega ali realmente invicto, etc, mas 12 lutas, pegou ali quem ele tinha na frente dele, como o André falou. Não é culpa do Reis ele não ter pegado talvez lutadores mais fortes. Ele pegou quem ele tinha disponível na categoria, é o que ele podia fazer e ele fez muito bem. Então eu acho que o Reis chegar lá é merecido, porque não tem mais ninguém na frente dele, e a gente tinha colocado o Reis como realmente um potencial contender para essa categoria. Agora, conquistar o cinturão talvez seja algo que eu não sei se o Reis pode conseguir, pelo menos não nesse momento. Eu concordo. Pra mim tá uns 70-30, você concorda? Concordo. 70-30 eu acho que é a vantagem do John Jones, sempre pode ter uns 30% de surpresa que o Reis pode apresentar aí, coisas que ele não apresentou ainda no MMA, pode chegar nessa luta e apresentar e calar a boca de todo mundo, seria realmente uma quebra de banca, porque tá todo mundo apostando no John Jones. Mas e vocês, estão apostando em quem? Vocês acham que quem vai levar esse combate aí, John Jones ou o Reis? Coloca aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Já tem outros vídeos para você assistir aqui do lado. Se não está inscrito no canal, essa é a hora, o botão tá aí, só clicar para se inscrever. A gente se vê na próxima, um abraço e até mais. Até mais.